Boa tarde, pessoal. Meu nome é Denner. Eu sou acadêmico da primeira fase de administração na Uniarp, campus Fraiburgo. Hoje o nosso trabalho será sobre a gestão hospitalar aqui na cidade de Fraiburgo. Eu e meus colegas André, Elizabeth, Lana e Sariane vamos estar entrevistando a professora Rosângela. Boa tarde, professora. Boa tarde. Peço que a senhora se apresente, por favor. Tudo bem. Boa tarde a todos. Eu sou Rosângela Tortato Narlock. Eu sou gerente administrativo do Hospital Fraiburgo e professora da Uniarp também há alguns anos. A minha formação a primeira graduação é Serviço Social e Saúde, depois eu fiz Administração de Recursos Humanos como especialização e depois uma nova graduação em Processos Gerenciais. Em 2019, então, na Uniarp, eu fiz a minha última graduação. No momento eu estou cursando também uma pós-graduação em Constelação Familiar Sistêmica e atuo na área de gestão de pessoas há muito tempo. Trabalhei 28 anos na empresa Trombini como assistente social, depois passei para a área de gestão e depois fui para a Videplast, para o hospital em 2018 e fiquei um tempo aqui. Como houve uma mudança da gestão pelo poder público, eu acabei saindo, fui para a Poupa Brasil e retornamos agora em 2021, em março de 2021, na gestão do Hospital Fraiburgo. Obrigado, professora. Passo a palavra para a Sariane agora. Quais ferramentas da administração são aplicadas na gestão? Então, na gestão hospitalar ela é bastante diferente da gestão comum de outra empresa. Nós temos várias ferramentas voltadas à área da saúde, onde a gente também se utiliza para fazer a gestão, que são as comissões hospitalar, que envolve uma série de procedimentos, uma série de programas hospitalares que a gente envolve. Mas é claro, onde há pessoas, há a gestão de pessoas comum, normal, tradicional da administração de recursos humanos. E nós usamos aqui recrutamento e seleção, é feito. As gestoras das áreas, nós temos mais 2 gestoras que trabalham como gestoras, gerentes operacionais. Elas fazem a gestão, o recrutamento e seleção, captação de novos talentos. Fazemos também avaliação no período de experiência, implantamos a entrevista de desligamento e estamos com um planejamento bem importante de treinamento, embora o treinamento já aconteça, mas muito voltado para a área operacional mesmo do hospital, as questões relacionadas à saúde. A gente tem um planejamento de treinamento bem interessante, comportamental, mas que ainda não implantamos. Está ainda no planejamento, vamos fazer isso esse ano ainda. Obrigada, professora. De nada. E como são captados os recursos financeiros da instituição? E como dá as organizações de convênios? Então, quando nós iniciamos em 1º de março de 2021, nós, graças a Deus, já tínhamos firmado convênio com o governo do estado de Santa Catarina, que é um dos nossos parceiros aí na manutenção dos serviços hospitalares. Mas nosso maior parceiro, com a maior porcentagem de verba que vem para o hospital, é a Prefeitura Municipal de Fraiburgo. Então, também já tínhamos o convênio firmado com a Prefeitura, é feito um repasse mensal, a maior parte dos recursos que nós trabalhamos, então, é da Prefeitura e do Governo do Estado. Junto disso, a gente trabalha muito com mutirão de cirurgias, é o nosso setor de produção, o centro cirúrgico, e é de onde também vem vários recursos do Governo do Estado, né? Ele incentiva, são recursos do SUS, valores ínfimos, mas que faz parte e nos ajudam na manutenção do Hospital Fraiburgo. Os convênios nós fomos firmando quando a gente voltou, convênios com os planos de saúde, Unimed, Pladisa, SC Saúde,
e BRF, são os convênios que nós temos de planos de saúde. Então, todos foram firmados. O último que aconteceu foi da empresa da SC Saúde, que é um plano de saúde para os servidores do Estado, mas estão todos em funcionamento. Então, os maiores planos a gente tem no hospital. Obrigada. Qual a maior dificuldade encontrada na gestão durante a pandemia e quais aprendizados vocês puderam absorver sobre ela? A maior dificuldade que nós tivemos durante a pandemia foram os recursos humanos, pessoas para trabalhar. Mesmo assim, em nenhum minuto nós ficamos sem as pessoas, que foram nossos colaboradores, foram muito parceiros, estavam aí durante a pandemia, fortes, firmes, comprometidos também. A maior dificuldade foram as UTIs, né? A transferência dos pacientes para as UTIs. Então, faltaram UTIs no estado, né? A gente tinha muita dificuldade. Não gosto de lembrar. Mas nós sobrevivemos, né? Muito bem. A gente teve um período bem importante e um aprendizado bem longo, assim. Nos primeiros dias que a FSC assumiu o hospital, a nossa diretoria já saiu comprando 2 respiradores, porque a gente não tinha suficiente, né? Para atender a todos. E o maior aprendizado é assim que a união faz a força. Naquela época os médicos foram muito parceiros e são. Os funcionários foram muito parceiros e a gente sempre teve o suporte da diretoria da Associação Freiburguense, nos dando todos os recursos. Nunca faltou um medicamento, nunca faltou nada. Os leitos foram ampliados durante a pandemia para atender todo mundo. Então, o aprendizado é assim, a união faz a força. A gente se unindo, a gente chega lá. E não faltou pessoas comprometidas com esse hospital durante a pandemia. Tanto internamente como externamente também. A comunidade nos apoiou, nos ajudou, muitas pessoas se reuniam, vinham no hospital orar, né? Foi bem interessante. Que orientações você daria para quem está cursando ou formando a respeito da administração hospitalar? Então, essa é uma área bem empolgante, né? Bem fascinante. Administrar o hospital é muito usar a nossa humanidade, usar a nossa parte humana para realmente lidar com pessoas que não estão no seu estado natural, normal, e sim pessoas que estão acamadas, doentes, né? A própria equipe de trabalho no hospital, ela é diferente, ela olha com um olhar muito humano as pessoas. Então, a minha recomendação é que se a pessoa gosta de pessoas, de lidar com gente, se ela quer ficar na gestão de pessoas, é um bom caminho a ser seguido. Temos que buscar a especialização em gestão hospitalar, que vai dar maiores ferramentas, né, para o trabalho. E também é uma profissão que ainda não tem muita gente no mercado dando, assim, disposto a trabalhar, né? Porque nem todos se identificam com a área hospitalar. É muito de cada um, de ter afinidade, de gostar. Eu vim da Trombini em 2018 e vim trabalhar aqui, fui convidada a trabalhar aqui, e eu nem imaginava como seria o ambiente hospitalar. Quem está de fora não imagina o que tem num ambiente hospitalar. Quando a gente conhece, a gente comenta entre nós que é meio que um vício, assim. Quem entra para a área hospitalar, para a área da saúde, não quer mais sair, porque é um ambiente diferenciado. Nós passamos num dia todas as emoções possíveis, né? Desde o choro, da tristeza, da emoção triste, até a emoção feliz do nascimento de uma criança, um pai, uma mãe, avô, vó comemorando. Então, a gente vive várias emoções. Durante a pandemia, que eu não falei antes, a gente viu também muitas questões bem felizes de pacientes sendo estubados aqui no hospital, recuperando-se, indo para casa. Na época até a gente fez alguns vídeos, né? Que é o momento feliz, né? Que é a hora que a gente comemora.
e a gente sabe bem comemorar os bons momentos. A gente aproveita esses momentos para comemorar. Então, eu recomendo, quem tiver afinidade com essa área, busque, porque é muito importante. Se não é na gestão, se é de técnico, de enfermagem, de enfermeiro, até da medicina também, por que não, né? Se tem vontade, sonhar é possível. E na área administrativa, nós também sempre estamos em busca de novos talentos para compor a nossa equipe, que é bem enxuta hoje, mas que temos tido a necessidade de crescer. Então, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa entrevista com a professora Rosângela. Quero agradecer aqui em nome de todos nós pela disponibilidade e pelo tempo que a senhora disponibilizou. Muito obrigada. Eu também quero agradecer vocês, né, meus alunos, acadêmicos da Uniarp, pela oportunidade de estarmos falando da gestão do Hospital Fraiburgo. Muito obrigada. Obrigado, professora. Então, agora ficamos com a entrevista com o presidente da AFSC, Osiel Ribeiro. Olá pessoal, meu nome é Sariane, estamos aqui com o senhor Osiel Ribeiro para saber mais sobre a gestão hospitalar. Sariane, assim, a gestão hospitalar na minha concepção, ela é um pouco diferente daquilo que a gente imagina quando estuda administração, né? Eu fiz administração, sou formado em administração e bacharel em administração. O hospital, ele presume-se uma prestação de serviço. Então, o produto que o hospital entrega é o atendimento, a satisfação das pessoas e a recuperação dos pacientes. Então, quando você pensa em administração, na maioria das vezes a gente pensa em entregar um produto pronto, fabricar um produto. É um trabalho um pouco diferente disso. Não é um comércio também, ele tem um pouco de tudo, mas a principal função do hospital é entregar um paciente bem, recebê-lo, acomodá-lo, né, fazer o conforto do qual ele precisa e entregá-lo bem de volta. Esse é o trabalho do hospital. Então a gestão ela deve estar focada exatamente nisso. Quando eu assumi o hospital em março do ano passado, a gente assumiu através da associação, que é uma associação fraiburguense voluntária, que faz esse trabalho da gestão do hospital. Então, o hospital ele tem uma gestão terceirizada. Então, o hospital hoje, o prédio pertence ao município e a Associação Fraiburguense, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, mas ela é privada, ela faz a gestão da administração do hospital. Então, ela recebe recursos públicos, gere esses recursos e também pode vender serviços, né, vender cirurgia, vender atendimentos, que podem receber também recursos de privados. Então, ela tem uma forma híbrida de trabalho. Esses recursos que a associação recebe, através desses convênios que tem com as entidades públicas e também com esses atendimentos privados, é usado integralmente na prestação de serviço. E o principal desafio de um hospital, mão de obra. 75% do custo de um hospital é mão de obra. Então, o nosso maior insumo que a gente tem hoje, necessidade de ter no hospital, é pessoas capacitadas, pessoas, né, dentro de cada área. O hospital existe inúmeras áreas da qual ele disponibiliza trabalho, né? Então, a gestão ela tem que buscar exatamente isso, encontrar o melhor profissional. Começa lá pelos técnicos de enfermagem, pessoal da enfermagem, mesmo os enfermeiros, a própria enfermeira já tem uma série de funções. Aí chega no enfermeiro, aí você vem na equipe médica. A equipe médica também ela é distribuída em várias especialidades. Então existe médico ortopedista, médico com outras atribuições. Então a equipe ela vai se distribuindo de acordo com a necessidade que tem e de acordo com a complexidade que o hospital se predispõe. Cada hospital tem um nível de atendimento. Então, são baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. O nosso hospital de Fraiburgo, ele se enquadra em média complexidade. Nós não somos alta complexidade, primeiro porque a gente não tem UTI, a gente não atende aí pacientes que seriam neurológicos, cardíacos, já num processo de internamento de UTI, né? Que a gente não tem ainda no hospital. Ainda não tem, é um processo que precisa ser construído. Na maioria das vezes, o hospital ele começa assim, baixa complexidade, média complexidade, e vai
automaticamente melhorando o seu trabalho, melhorando a sua oferta de serviço, ou seja, você começa a ofertar mais atendimentos, mais tratamentos, mais exames, é tudo um complexo de saúde que existe, e tudo isso é um produto que você tem lá para você administrar e fazer com que ele te traga resultado para a instituição, mas o princípio, principalmente, é a satisfação, o atendimento aos pacientes. Então, o hospital sempre vem trabalhando com isso. E nosso Hospital de Freiburg, a gente pode considerar que é um hospital muito bem estruturado nesse sentido. A gente não é um hospital grande em espaço de leitos, hoje a gente tem 51 leitos disponíveis no hospital, mas a gente tem 2 centros cirúrgicos, a gente faz muitas cirurgias, que isso já dá uma atribuição bem grande para o hospital. Por isso que a gente é média complexidade, a gente faz bastante cirurgias, então isso demanda já uma administração melhor dos recursos, até porque você já passa a trabalhar em patamares de valores bem mais altos, de equipamentos, medicamentos e tudo. Então o hospital tem esse viés, o viés do atendimento um pouco mais da média complexidade, e os valores já também vão mudando. Então aí vem uma administração muito bem coerente, uma equipe muito bem capacitada, para que você possa atender essa demanda até onde você se propôs. Então, até aqui a gente se propôs, então a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gestão nossa, principalmente a minha parte como presidente da associação, é dar o suporte realmente administrativo mesmo. De uma certa forma, muitas das vezes a minha função é mais realmente de dar o suporte, dar a coordenação, da direção, fazer estratégia, tomar decisões de adquirir equipamentos, melhorar. A gente tem muitas necessidades no hospital de melhorias. Então, o hospital, por ele ser um hospital antigo, tem mais de 60 anos, então as coisas lá no passado pensavam-se de uma forma, hoje as coisas são desenvolvidas, os equipamentos são outros, os espaços são outros, as exigências são outras, então você tem que ir melhorando essa estrutura, mesmo dentro daquilo que você tem lá. Então você tem que ser um pouco, às vezes, até meio... tem que ter bastante ideias. E isso a gente tem no hospital. Então hoje a gente tem uma equipe no hospital que nos ajuda muito nesse sentido, que a equipe que trabalha lá é muito criativa. Então eles sabem da necessidade que tem e também já trazem o problema através da necessidade que surgiu, mas já também muitas das vezes com a solução. Eu só preciso ajudar eles a decidir. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A minha função é exatamente essa como gestor, dar essa condição para eles e me dar um encaminhamento e, logicamente, buscar o recurso. A minha função também é uma das atribuições, é correr atrás de dinheiro mesmo, literalmente. Então é a função da associação fazer esse gerenciamento dos recursos para poder manter ela funcionando. Mais ou menos é assim. E o que levou o senhor a ser voluntário? Na verdade, o voluntário, a gente nasce com ele, tá? É uma coisa que eu acredito que cada ser humano tem dentro de si, aquela vontade de sempre retribuir o que ganha. Eu acho isso uma coisa natural, ela não tem um momento que aparece, mas isso já vem com a pessoa mesmo. E eu sempre tive esse viés de sempre achar de que o que eu tenho para mim nunca foi de graça e sempre veio através de alguém ou por alguém que me ajudou. Então é o momento de você talvez de retribuir aquilo, né? Então eu sou não sou freiburguense, eu sou um migrante, venho aqui da região serrana, aqui numa cidadezinha pequena chamada Ponte Alta. Chego em Freiburg com 14 anos, vou trabalhar num pomar de maçã, colher maçã. Então hoje eu estou numa condição de empresário, tenho a gente já está gerando aí quase 30 empregos hoje, mas eu não fiz nada sozinho. Tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu estou fazendo, tem pessoas me ajudando. Então, e se eu conseguir construir alguma coisa, eu acho que é justo eu também. E na vida, tudo que você vai fazendo, você vai aprendendo. É natural. Basta que você se dedique um pouquinho, que você vai aprender simplesmente pelo fato de fazer. Quando você aprende fazendo, automaticamente você vai ter a possibilidade de talvez ensinar alguém. Aí você já está sendo um voluntário. Quando você está podendo passar um pouquinho do teu conhecimento, melhorar um pouquinho a vida de alguém, você já está sendo um voluntário nesse sentido. Porque é de graça, né? Você está fazendo esse trabalho já. Então, o voluntariado vem nesse sentido. O hospital, de uma certa forma, ele chega meio que no ápice disso, realmente, porque lá, esse entendimento de ser voluntário, de ser realmente ser vocacionado para atender o próximo, para fazer o bem, né? Dar o conforto, porque as pessoas nunca vão no hospital porque estão bem. As pessoas só vão no hospital porque estão precisando muito, estão com dor, precisam de um atendimento. Então elas vão lá realmente porque é lá que elas vão buscar o conforto. Então esse ápice realmente do voluntariado, ele realmente entrega lá no hospital, porque daí lá você
vai conseguir melhorar você mesmo também, tudo aquilo que você já veio construindo com a tua própria vida, a tua própria vivência, e lá você vai ver que tudo que você fez é tão pouco perante a necessidade, às vezes, das pessoas que vão lá te procurar. Então você precisa de realmente estar muito bem com você mesmo para você poder ajudar alguém que está precisando. É um desafio, né? Então esse desafio faz com que você realmente melhore muito essa questão do voluntariado. Então tudo que você faz, você pensa, estou fazendo uma retribuição daquilo que eu já tenho, que eu consegui e que eu vou conseguir. É meio que uma troca. E via de regra, se você faz alguma coisa, você doa alguma coisa para alguém, naturalmente já vem outra para compensar você. E você não precisa fazer esforço nenhum, não precisa buscar, não. Ela vem automático para você. Pelo próprio espírito, pela própria energia que você gera de querer fazer o bem, de querer ajudar e não estar cobrando por isso, talvez. Então, essa é o desafio. Então, me vejo que o voluntário está no intrínseco, dentro da pessoa mesmo, sabe? A pessoa tem isso dentro dela e basta que movimente. É automático, não é forçado, nada, não precisa. As pessoas vão te procurar mesmo porque realmente confiam em você e sabem que você está lá, se for preciso, porque deve ir e vai atender aquilo que foi. Até o teu limite. Também existe limite para tudo também. Tem até o teu limite para você ver que as pessoas têm que ter uma consciência seguinte também. Até a quanto eu posso ser um voluntário? Até que ele não comprometa aquilo que é o teu principal. Ser voluntário não pode ser o teu principal. Porque, principalmente numa questão que nem nós, eu sou um empresário. Eu tenho uma empresa para administrar, tenho compromissos, tenho funcionários. Então ela não pode ultrapassar isso. Então essa carga do voluntariado não pode ultrapassar essa questão do trabalho que é o teu principal, que é o teu foco, onde você deve estar focado. Então você precisa encontrar o equilíbrio exatamente desse tempo, dessa força que você vai se dedicar para que ele não comprometa. Aí você vai ser um bom voluntário. Agora, se você se dedica demais para o voluntariado e em detrimento daquilo que era o teu principal, você vai começar a ter problemas lá na tua atuação como voluntário. Então não é bom. Então, em tudo você precisa buscar o equilíbrio. E o senhor é formado há quanto tempo? Eu me formei em administração no ano sou a turma de 2004 da UNC. A gente teve a formatura em 2005, mas eu sou a turma 2004. Então a gente formou ali na UNC. Então já estou formado aí há 17, 18 anos. 17 para 18 anos aí. Então, Zé, dentro da instituição, qual foi o teu maior desafio e dificuldade encontrada? Então, o desafio meu, André, na verdade, foi realmente entrar no mundo que não era meu, não era um mundo que eu estava acostumado, não tinha vivência nenhuma. Eu sempre falo para eles no hospital que eu brinco que eu tinha uma dificuldade de saber o que era clínica, o que era pronto-socorro, daí eles falavam PS, pronto-socorro, pronto-atendimento, eu tinha uma dificuldade de saber o que era isso lá, há um ano atrás. Então, o meu primeiro desafio é precisamente entender essa linguagem da saúde, linguagem médica, mas assim, o desafio maior mesmo foi o que a gente viveu com todos aí, né? Então, nós entramos no hospital dia 1º de março de 2021, assumimos a administração, pegamos da outra gestora que estava lá. E na segunda-feira nós tínhamos 5 casos de Covid. No final de semana nós tínhamos mais de 20, quase 30 casos de Covid. O hospital estava lotado de pacientes com Covid, sem estrutura nenhuma. O hospital não tinha respirador, não tinha maca, não tinha oxigênio, não tinha o básico. E simplesmente aquilo chegou para nós, e a diretoria, que é a diretoria da associação, não sei se vocês sabem, então sou eu o presidente, o Ulisses Bertaioli é o vice-presidente, a Soeni Yamaguchi, vocês devem conhecer, é a nossa secretária, e o Paulo Momo, um empresário que tem umas lojas aqui em Friburgo, é o nosso tesoureiro. Então essa é a diretoria que administra a Associação Friburguense de Saúde Coletiva, a FSC. Então na primeira semana, nosso desafio foi assim, Hércules, assim, para falar para você, porque nós não tínhamos... Eu não tinha o conhecimento, na verdade. Não tinha os recursos, a prefeitura nos organizou logo no início, ela foi muito parceira nesse sentido, então ela já nos disponibilizou os recursos já no primeiro mês, quando nós já entramos já com recursos garantidos pela prefeitura. Então, financeiramente, a gente tinha alguns recursos para trabalhar, não todos, mas já tinha recursos para a gente poder montar. E como a associação tinha parado um determinado tempo, quando ela voltou, é como uma empresa.
Você está a vida inteira tendo uma sequência de compras. Aí você você vai atrás do teu fornecedor, ele quer que você renove o cadastro, que você melhore. E nós tínhamos 1 dia, 2 dias para comprar medicamentos, oxigênio. Então o desafio nosso, principalmente meu, foi tentar buscar alternativa junto com o pessoal que estava lá. E isso realmente isso que foi a parte que me motivou muito, porque eu encontrei lá pessoas muito motivadas, um desafio enorme, mas eles estavam tranquilos. Então essa tranquilidade que eles de uma certa forma passavam, não é tão tranquilo assim, mas passava pelo próprio conhecimento e experiência que eles tinham, nos dava os nortes. É aquela questão que eu falo, não me traga o problema, me traga a solução junto, que eu vou só te ajudar a decidir aqui, fica mais fácil para mim. E isso me aconteceu muito. Eu tive gestores lá quando eu cheguei no hospital, então a minha ideia, e esse era o projeto inicial, então nós teríamos uma estrutura administrativa assim, um diretor geral do hospital e uma parte de gerência administrativa, gerência de enfermagem, gerência de farmácia e cozinha, então e gerência de contratos, que é mais ou menos que a gente tinha essa estrutura. E a gente contratou um diretor junto, nós entramos com ele, com 15 anos de experiência, e só que infelizmente essa experiência dele, essa vivência que tinha não era de Covid. E ele levou um baque. O diretor que nós contratamos, ele ficou 30 dias só. 30 dias ele foi embora. Então eu tive que assumir a posição dele, de diretor do hospital, junto com a equipe. Mas essa equipe que eu encontrei lá, que é a Rosângela, a Giana, antes tinha a Flaviana, agora nós temos a Janaína, que é a gerente de enfermagem, e a Pamela, essas são as nosso quarteto fantástico que nós temos no hospital, elas estavam muito preparadas para tocar. Então não tive dificuldade para fazer aquilo funcionar. A minha função era buscar os recursos, buscar os insumos que ela precisava urgentemente. Isso a gente foi atrás. E aí teve momentos a gente ter que usar a estrutura física nossa mesmo da empresa. Nós tivemos caso, por exemplo, que nós tivemos que comprar uns respiradores, porque nós não tínhamos respiradores para pôr os pacientes. Porque lá no ano anterior, vocês vão lembrar que Freiburg recebeu uma UTI do Estado. Quando nós assumimos o hospital, essas UTI não tinha nada, lá nem os leitos, foram tudo embora. Não sobrou nada para nós, nem os monitores, não tinha nada. Então, quando nós recebemos o hospital, não tinha nada disso lá dentro. E nós tivemos que montar a toque de caixa, uma semi-intensiva, não uma UTI mesmo, mas uma UTI semi-intensiva, mas que tem a mesma atribuição no caso do Covid, porque é onde você pode entubar o paciente, né? Então, nós tivemos que fazer isso a toque de caixa. Conseguimos alguns ventiladores, alguns respiradores, e aí mais 2 a gente teve que comprar. A gente comprou assim foi uma operação maluca, assim. Eu consegui o contato do cara, era meio-dia no sábado, era 10 horas da noite, eu estava fechando o negócio com ele no sábado. No sábado à noite eu tinha um caminhão meu em São Paulo, eu segurei o caminhão lá, pegamos um táxi, o cara colocou dentro de um táxi e levou em São Paulo. No domingo, às 15 horas da tarde, estava meu caminhão entregando dois ventiladores ali para a gente poder atender e montar nossos 7 leitos de semi-intensiva que a gente tinha ali na Covid. Até hoje ainda tem. Então, esse foi os principais desafios nossos, foi exatamente isso, dar essa condição de a toque de caixa, ir atrás e comprar o que fosse preciso. Tivemos a grata satisfação de ir atrás da sociedade, através da CIAF, que é da qual eu faço parte também, e nos ajudaram muito ali, teve a campanha, né, e teve as lives e tudo, ali a gente arrecadou quase 350 mil reais, então esse dinheiro nos ajudou muito. Depois a gente descobriu que nós tínhamos um problema seríssimo, que é o básico do básico no hospital, que não tem oxigênio. O hospital não tinha oxigênio. Nós tínhamos não sei se vocês têm conhecimento, aqueles torpedos, chama-se torpedo, aquele cilindrão grande de oxigênio, de 10 metros cúbicos. Então, cada cilindrão daquele tem 10 metros cúbicos de oxigênio. Então, e lá na estrutura antiga do hospital, quando nós pegamos, era isso. Então, era 3 e 3. Então, você colocava 3, ligava, mudava para cá, esses 3 abastecia a rede. Terminava esses 3, mudava para os outros 3 e daí tinha que trocar esses aqui. Nós chegamos a um ponto de ter o nosso menino lá, o seu João, 24 horas por dia, sem poder sair da frente dos cilindros, trocando direto. Dava 1 hora e tinha que trocar os 3. Um consumo assim absurdo. Nós chegamos a gastar no mês de abril 240 mil reais de oxigênio. Foi assim, coisa absurda. E não só o valor absurdo que a gente gastou, a quantidade. E a estrutura tão precária. Assim, era uma estrutura absolutamente precaríssima mesmo de oxigênio, que é o básico de um hospital. Nós temos problema de pneumonia, nós temos problema respiratório, é básico aqui na cidade. Então isso é uma coisa que já teria que estar funcionando há muito, muito tempo, muito bem, sabe?
Então isso não tinha no hospital. Então esse foi no nosso primeiro desafio, foi exatamente ter o básico. Oxigênio, medicamentos, respiradores, e tudo isso a gente conseguiu, no menos de 30 dias, a gente conseguiu estruturar muito bem isso. Gerador de energia, nós tivemos problema, vocês vão lembrar da falta de luz ali, ainda para ajudar ainda a ver mais um apagão ali no mês de maio. Nós temos um gerador só no hospital, ele não toca todo o hospital, ele tem uma capacidade limitada, e não era muito usado. Quando fomos usar, entrou ar, já não quis funcionar, faltou, cara, foi assim meio que punk, assim. Então, o meu maior desafio realmente foi fazer as estruturas básicas que tinha no hospital funcionar. Precária como tinha, mas tinha que funcionar, não tinha jeito. Isso foi o nosso principal trabalho, foi exatamente nesse sentido. Porque a equipe, o trabalho, eles sabiam fazer, os médicos sabiam atender, então isso a gente não se preocupava. Então a nossa preocupação maior era dar o suporte, dar a condição, comprar aquilo que era necessário para que funcionasse. Hoje a gente tem lá no hospital, vocês podem ir lá visitar, nós temos um tanque de oxigênio lá com 3.000 metros cúbicos de oxigênio que está lá instalado ali do lado, toda a rede canalizada. Nós tínhamos vazamento no hospital assim que era absurdo, por isso que não vencia. A gente foi descobrir que tinha absurdos de vazamento em tudo quanto é lugar, porque nunca era feita uma manutenção, nada. Então a gente fez isso tudo com a pandemia. Pandemia correndo, atendimento cheio, UTI, não tinha gente para levar a UTI, e nós tendo que resolver problema de oxigênio, problema de medicamento, problema de respirador. Então a nossa função como associação foi exatamente dar esse suporte, porque o restante, os médicos, enfermeiros, tudo davam conta. Então, mas o desafio foi grande. Quando a gente começou a perceber que os nossos recursos estavam se esvaindo, imagine 240 mil em oxigênio, onde é que nós vamos parar? O orçamento do oxigênio, só para vocês terem uma noção, hoje com o tanque, dá 14 mil reais por mês. Com o tanque eu tenho. Isso é muito grande, né? Absurdo. Então, nós pagávamos o triplo do valor por metro cúbico, daí depois eu descobri que comprava 10 e recebia 7, porque o tanque não enche 10, ele só enche 7, mas é assim a regra. Então, eu pagava 3, 4, 5 vezes mais caro o valor do metro cúbico. Na maioria das vezes, você sabe que um cilindro é a mesma coisa que um botijão de gás, você não consegue extrair todo que está dentro dele, sempre tem uma parte do fundo que fica. Então a perca, o desperdício de oxigênio era absurdo, era dinheiro jogado fora assim pelo ralo. Então a gente rapidamente decidiu, conseguimos colocar o tanque a toque de caixa, fizemos uma estrutura para colocar ele. Hoje funciona muito bem, é uma coisa que a gente nem entende como não era assim. E a experiência administrativa, né, sua e dos demais ali, que ajudou a resolver logo. Sim, né? A nossa função como gestor e administrador é prover os recursos, vai atrás, se vira, vê o que tem que ser feito e da melhor forma. E sempre pensar em fazer bem feito. Exato. Não adianta tentar fazer mal feito, talvez gaste um pouquinho mais, mas faça bem feito, para que fique para sempre. Você não precisa voltar naquilo de novo. Então é com esse objetivo que a gente vem trabalhando. Hoje a gente já estruturou o hospital, muito, nosso centro cirúrgico a gente já estruturou, fizemos reforma de quase todos os quartos, com a ajuda da população. Então, por isso que eu digo para você, quando eu te falei a questão do voluntariado, o voluntário está nas pessoas. Existem várias formas de você ser um voluntário. Ir lá prestar um serviço diretamente, como o que a gente faz, como eu faço, ou doando dinheiro, ajudando. Você está sendo um voluntário. Você está fazendo aquilo ser melhor. Voluntário é a pessoa que faz algo ser melhor, gratuitamente, é assim que ele é. Então, e a Sociedade Freiburgense tem muito disso, ela é muito solidária, ela ajuda fácil mesmo. Então a gente teve reforma dos leitos, reformamos mais de 10 leitos do hospital, vamos fazer agora, ganhamos mais 8 leitos da família Pederivo, que a gente vai fazer lá, que vamos ampliar os leitos. Fizemos a reforma da farmácia, estamos pintando o hospital agora, vamos dar uma cor mais viva, mais bonita, reformar literalmente parte de fora do hospital, vamos colocar caixa d'água no hospital. O hospital não tinha alvará do bombeiro, porque não tinha as plaquinhas de luz lá, de saída, não tinha nada dentro do hospital, não tinha os pequenos detalhes também, né? Coisas bem simples, não tinha nada. Os bombeiros já não queriam mais nem ir no hospital, porque eles não podem ir num local que eles não concordam com como está lá. Para eles, se eu for lá, eu estou dizendo, eu estou concordando com o errado. Então, nós conseguimos conversar muito bem com eles, ser transparente com eles, já estamos atendendo praticamente todas as exigências do bombeiro, com hidrante de incêndio, a questão dos alarme de emergência, que tem que ter, as saídas de emergências, as portas corta-fogo. Vamos colocar agora, mais um mês, a gente vai colocar 3 caixas d'água grandes no hospital, para atender o hospital e também o bombeiro, que não tem a caixa d'água do bombeiro, que precisa ter.
Então são coisas básicas, né? Mas você tem que estar lá para fazer. Alguém tem que ter a vontade e a disposição de pegar e fazer. Eu aprendi que as coisas só funcionam assim. Às vezes você acaba sendo um pouco meio que atropelo, mas é o jeito. Se você não for assim, as coisas não acontecem. Você tem que realmente pegar e tem que fazer, vamos fazer. Sim, pega sim. E toca. E para esses detalhes e todos, assim, vocês acompanham também as tendências, assim, no ramo hospitalar, né? De fora também, algumas novidades? Isso, né? Na verdade, assim, o que a gente tem agora? Então, esse grupo da gestora, que, né, agora eu não tenho mais o diretor, então eu faço essa função de diretor do hospital, junto com essa equipe que eu tenho lá. Então, essa equipe, principalmente a equipe principal, que é a equipe de gestão do hospital, a gente já tem feito, até a semana passada nós estivemos em Mafra, visitando um hospital. Aquilo que eu falo para vocês, talvez eu não tenha, mas eu posso lá copiar o que o outro faz de melhor. Então a gente está fazendo muito isso hoje, está fazendo os benchmarks. Eu vou ver uma boa experiência para mim tentar trazer algo para mim, sempre traz. A gente já tem melhorado muitas coisas através disso. Então a gente já teve no Hospital São Paulo em Xanxerê, que é um dos maiores hospitais da região na questão cardíaca, que é a nossa referência em cardíaco. Nós já tivemos no Maicê em Caçador, que é um hospital grande também, moderno, teve bastante investimentos no ano passado. Visitamos a semana passada o de Mafra. Tivemos lá em Joinville, no Hospital Bethesda, que é um hospital filantrópico igual ao nosso aqui, que tem um viés legal também, receberam muito dinheiro doado pela população. Eles vão investir bastante lá. Então a gente troca experiência, troca ideias daquilo que a gente pode melhorar, usando aquilo que a gente tem. Tivemos também agora, a equipe teve, eu não pude ir junto, mas em Curitiba, no Zilda Arnes, que é um hospital do idoso. Então a equipe esteve lá para pegar experiências, melhorias, como faz. Eles foram lá para aprender sobre o NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação, é uma das exigências que existe no hospital, regular as pessoas que ficam dentro do hospital. Então existe uma equipe técnica que cuida disso. E lá no Zilda Arnes, em Curitiba, eles são um bom exemplo disso. Então a gente foi lá. Então a gente faz muito isso. De uma forma simples, baixíssimo custo, praticamente só a deslocamento e alguma hospedagem, às vezes nem hospedagem não tem, porque a gente vai um dia e volta. E agora em mês de outubro nós temos uma feira em Florianópolis, a feira hospitalar, que a gente vai visitar, a gente vai estar lá para ver melhorias, modernidade. Troquei o sistema de gestão do hospital, o software de gestão do hospital, já era uma demanda. Quando eu cheguei, a primeira coisa que me falava, tem que trocar o sistema. Era meio que um mantra lá no hospital. Trocamos o sistema, hoje nós temos um sistema moderno do hospital, o sistema GEOSP, que é de uma empresa aqui de Joaçaba, que atende muitos hospitais daqui do Brasil, e ele dá todos os relatórios, passos a passo do paciente, registros dos pacientes, de uma forma muito fácil, uma ferramenta muito fácil de usar. Tanto que se você for lá no hospital hoje, você vai ver que aparece o nome das pessoas lá na televisãozinha, e isso já é um avanço com o sistema novo que a gente tem no hospital. Sim. E dentro da administração, né, para os novos formandos, né, na sua opinião, há oportunidades para eles formados, né, atuarem na área da gestão hospitalar? Eu imaginava que não, André. Falei, administrador, no meu tempo de administrador lá na faculdade, falei, no hospital não tem nada a ver, né? Hospital é médico, enfermeiro, só que vai cuidar, né? Totalmente errado. É uma área que tem muito trabalho para administrador, mas muito mesmo, muito. O hospital é uma empresa literalmente com muitas particularidades, com muitas pequenas empresas dentro. Esse é um hospital. E tudo você precisa ter administração. Precisa ter gerência, precisa ter gestão, precisa ter números, precisa ter tabela, precisa controlar tudo. Tudo no hospital deve ser controlado. Então você tem muitas e muitas ferramentas e necessidades que exigem daquela pessoa, daquele profissional com visão administrativa. Então a área de hospital para o administrador é ampla. Ele só não vai conseguir atender paciente, mas o resto ele faz tudo. Tudo depende de um administrador. Tudo. Um exemplo, você vai montar uma escala de pronto-socorro, onde os médicos vão trabalhar, que horário vai trabalhar. É um administrador que tem que fazer. É a função do administrador fazer aquilo. Muitas vezes hoje é executado pelos médicos, mas é uma atribuição do administrador. Porque ele que tem que ter uma visão já de longo prazo, né, de questão de quanto tempo o médico pode trabalhar,
para que ele não se esforce demais, para que ele realmente, né, tenha o seu descanso, para que ela atenda direito. Mas se você, como administrador, como gestor, você já tem que saber que para você fazer isso, você tem que encontrar um profissional. Então é a tua função buscar recrutamento e seleção, administração. Tá tudo. Se você vai olhar dentro da nossa grade lá da administração, tem a contabilidade. O hospital precisa muito de contabilidade, muito mesmo. Controle de custo, meu Deus. Como a gente precisa de controle de custo? Como é que eu vou cobrar uma cirurgia, por exemplo? Eu preciso saber quanto que custa uma cirurgia. Quanto que eu vou gastar de equipamento, quantas horas eu vou gastar do médico, quanto eu vou gastar de medicamento, de equipamentos que eu vou usar do centro cirúrgico, tudo eu tenho que tabular e ter os custos para eu poder cobrar o serviço que eu estou prestando. Senão, se eu não fizer isso, se eu não tiver esse controle de custo, eu vou cobrar ou mais ou menos, vou estar cobrando errado. Então, tudo é número. Um bom software, você ter as informações corretas, fidedignas, para você realmente tomar a melhor decisão. Então, dentro do hospital você tem RH, administração, contabilidade, muita contabilidade. Você tem faturamento, você tem dentro do hospital. Então, você tem controle de estoque. Meu Deus, como tem controle de estoque? Porque você tem farmácia, você tem lavanderia, você tem limpeza. Se você for em cada micro setor do hospital, você precisa de administrador. Na lavanderia, eu preciso de um administrador. Hoje, por exemplo, eu estou lá com uma decisão que eu preciso tomar agora. E a pessoa que assumiu agora essa parte da lavanderia, ela já tem essa visão um pouco mais empreendedora, ela falou assim, me compre uma máquina que eu vou vender o serviço. Porque hoje a quantidade que eu estou fazendo com a máquina que nós temos, atende o hospital. Mas se você me der uma ou outra lá que custa um pouco mais, eu consigo atender o hospital, vai me sobrar tempo ainda que eu posso vender o serviço. E eu posso fazer isso, porque eu sou uma instituição privada que pode vender serviço. Então também posso vender o serviço de lavanderia. Administração. Então vou melhorar, otimizar os recursos para melhorar o resultado, atrair recursos para o hospital. Em todos os ambientes que você for ver do hospital, exige a possibilidade de você ter um administrador. Qual que é a diferença do hospital com relação a uma empresa? Tem muito da questão da vocação daí. A pessoa já tem que ser aquela pessoa que gosta de gente. Esse tem que ser o viés, tá? Pessoa que gosta de gente e tem a administração já como formação, está em casa no hospital. Está em casa. Porque lá você vai encontrar muita necessidade, muito trabalho com um bom administrador. Muito mesmo. Sim, sim. Isso é bastante necessário, né, para o administrador, né, gostar, principalmente no ramo hospitalar. Sim, né, tem que gostar de gente, porque é tudo que você vai ter lá, na maioria das vezes, é gestão de pessoas, que, como eu falei para vocês, o nosso maior custo no hospital é pessoas. 75% do custo do hospital é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, administração, lavanderia, cozinha. A gente tem cozinha no hospital, a gente tem a maternidade no hospital. O Hospital de Freiburg é um hospital pequeno, mas muito bem completo. É muito pouco hospital que tem maternidade. Nós temos uma das melhores maternidades da região. E vai melhorar mais ainda, porque a gente vai reformar ela. Então, a gente está reformando, já está no projeto de reforma da maternidade. A gente quer melhorar muito a oferta do trabalho na questão da maternidade também. Então, existem muitas demandas de trabalho. E você olhando o hospital com uma visão administrativa, uma visão de negócio, ele te dá muita oportunidade. E aí você não vai ficar quieto nunca mais, porque vai te dar muito trabalho mesmo. Quando você pensa que termina uma coisa, vem outra. Você está sempre te puxando, sempre te empurrando. E aí a questão dos níveis. Eu estou aqui. Mas eu quero chegar aqui. Você precisa trabalhar mais para ir para aqui. Então eu quero melhorar os recursos. Então preciso trabalhar mais. Preciso ter equipe, preciso ter profissional, preciso ir montando tudo isso. Então, se todos os administradores que tiverem vontade, por favor, dediquem-se, estudem um pouquinho mais da administração e gostem de pessoas, principalmente do ramo voltado às pessoas. Tem muito espaço, muito mesmo. E os hospitais de hoje, a grande maioria dos hospitais hoje, contrata administradores. Contrata. Porque é necessário. É uma função que hoje é obrigatória ter dentro do hospital. O hospital que não tem administração quebra. A gente vê muitos hospitais quebrados, muitas aí. Tem um monte de dinheiro hoje e amanhã não tem mais nada. Porque não sabem gastar o dinheiro. Gastam errado. O exemplo que eu estou dando para vocês. É inadmissível você pagar 5 vezes o valor do oxigênio se é o teu insumo básico, né? Sim, se você não tiver uma visão administrativa de custo, de resultado, de otimização do recurso,
Se você não pensar assim e não fizer isso, você quebra a instituição. Então, automaticamente, quando você vê isso, a tua função administradora é dizer, não, mas isso aqui está errado. Eu tenho que buscar uma alternativa que me dê segurança, que me dê a quantidade que eu preciso, mas pelo preço justo. Né? Se eu compro mais, eu recebo um preço, posso pagar um preço mais justo. E é o que a gente tem feito. Então, é tudo nesse sentido. Medicamento, hoje, por exemplo, com o volume que a gente compra de medicamento, a gente está conseguindo já comprar direto do fabricante, direto da indústria. Às vezes eu tenho que comprar um pouquinho mais. Sim, mas eu estou ganhando um bom desconto por ter comprado um pouquinho mais, basta que eu administre esse estoque muito bem, questão de validade e tudo. Vem a administração de novo, controle de estoque, PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, você já deve ter estudado isso lá. Está tudo lá. Sim. Então, bom administrador, se quiser se divertir, o hospital é uma boa casa. Nossa, excelente. E essa parte ali, né, de um bom administrador, um bom gestor, né, que faz realmente a diferença, né, que você vai buscar nos pequenos detalhes ou num outro volume que se percebeu que estava gastando a mais e tudo, né, na economia e vai reduzir os insumos, né, o custo, vai garantir o bom atendimento, né, a estrutura que venha a funcionar sempre, né? Sim. Esse é o objetivo nosso, é a nossa função lá. Nossa função é exatamente essa, o exercício de fuçar, para encontrar aquilo que é possível, melhorar o resultado e automaticamente sobrar mais recursos. Como a associação ela é filantrópica, ou seja, ela não tem fins lucrativos, ela não precisa de lucro, todo o recurso que a associação ganha automaticamente reinveste. Então, quem ganha com isso? A sociedade, a população, o município e a estrutura hospitalar, os funcionários que lá estão, a garantia do salário em dia. Vocês não têm noção da surpresa que foi nós pagar os funcionários no dia 1º. Eles ficaram assim, inacreditável, o primeiro mês, que a gente pagou eles no dia 1º. A gente até se surpreendeu, falou, como assim? Ele falou, não, porque nunca pagaram no dia 1º, é sempre a gente nunca sabia direito o dia que ia receber. Mas isso não existe. Isso é o básico. O salário dos funcionários é o básico. Você, já está lá, entrou trabalhar, está comprometido o salário. Isso é um recurso que você já tem que ter garantido. E por que você não vai passar no dia correto? Para que a pessoa realmente tenha o recurso, saiba quando tem, certinho para poder gastar. Então, isso a gente já, no primeiro mês, a gente falou, não, no primeiro mês a gente está decretado. Só não vai ser dia 1º quando for feriado, que é o dia 1º de maio. Senão, todo dia 1º está na conta deles. Não pode ser no mês antes, senão gera 2 impostos de renda, mas o dia útil do mês, o salário está na conta, como deve ser. Como isso é básico. É um ponto muito importante. Né? Então, essas coisas assim, que às vezes as pessoas se surpreendem, não, mas o hospital não é assim. Mas como que não é assim? Ele tem que ser assim. E aí vem de novo a visão do administrador. A administração é isso, satisfação das pessoas. Como é que eu vou exigir que o meu funcionário cumpra com o trabalho dele? Como é que eu vou exigir que ele realmente desempenhe bem a sua função se eu já não fiz a minha parte? Eu sempre digo para todo mundo que para você ter 100% de algo, e são 2 partes, você tem que fazer o teu 50%. Porque se você não fizer o teu 50%, não vai dar 100 mais. Já é certeza. Porque mesmo que o outro faça 50%, você não fez. Então, faça o teu 50% sempre. Porque você vai garantir o 100%. Que basta que o outro cumpra com a parte dele. Mas se você não cumprir com a tua, nunca vai ter o 100%. Exatamente. Bom, então, finalizando, nós queremos agradecer, né, imensamente a sua disponibilidade, né, de nos passar todos esses detalhes, que a gente passa a conhecer bastante, né, sobre o nosso hospital e ver que ele está muito bem, né, e a gente agradece. Né, agradecemos ao senhor Osiel, né, pelas palavras e desejamos ainda muito sucesso, que nosso hospital continue cada vez melhor, né, com a sua gestão e de toda a diretoria. Perfeito, André. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar vocês. Faço questão. Monte um dia a turma lá, me avise, para vocês visitarem o hospital mesmo, conhecer ele como é por dentro, com as áreas que tem. Por favor, estenda o convite à turma lá, faço questão que um dia vocês vão lá no hospital, faço questão de acompanhar vocês para que vocês conheçam todo o processo do hospital. E vocês vão ver que vocês vão enxergar muita administração lá dentro. Sim, será um prazer. A hora que vocês quiserem, só me avise, faço questão de acompanhar vocês lá. Como administrador que sou, teria o maior prazer em receber vocês lá. Então, muito obrigado. Tá bom?